Nós vamos falar sobre descansar hoje, sobre descanso, quanto é importante descansarmos no Senhor. Essa vai ser a temática da mensagem dessa noite, como foi dessa manhã. Nós vamos aprender sobre descansar. Quero ler com vocês o Salmo 62, versículo 5, que vai ser projetado aqui atrás. Nós vamos todos, a uma só voz, fazer essa leitura bem forte. Quero ver você lendo esse versículo com muita convicção e com toda a sua fé, no nome do Senhor Jesus. Todos a uma só voz, vamos lá a essa leitura. Descanse. Podemos melhorar? Vamos lá, bem forte. Vamos lá todos juntos? Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele venha esperança, graças a Deus. Descansar é preciso, nós precisamos descansar, principalmente descansar nos braços de Deus. E quando as coisas nos são difíceis, principalmente, nós precisamos aprender a descansar. Eu sei que é um exercício que vai requerer bastante da nossa capacidade e é importante que possamos entender a importância do descanso. Uma frase importante: quando não descansamos nossas vidas espirituais e físicas, a vida fica pesada, estressante e esmagadora. E eu queria dizer uma coisa muito importante: o descanso, por vezes, é uma conquista, principalmente nas questões espirituais. Vou exemplificar isso. Semana passada, fiquei mais ou menos 20 dias lá em Piracicaba, a gente correndo lá com as coisas com a minha mãe. Fiquei 20 dias sem vir para Itanhaém. Solange ministrou, o Juliano ministrou por 3 domingos consecutivos. Semana passada eu vim para cá. E a partir da semana passada, todos os finais de semana eu estaria aqui até passar essa prova que a gente está enfrentando ali. Mas na semana passada, de maneira especial, na madrugada de sábado para domingo, eu fui tomado por uma inquietação no meu coração. E eu não consegui dormir. Na verdade, eu estava muito inquieto. Não havia uma razão mais clara. Até porque confiar em Deus, nós temos confiado tudo que a gente está vivendo. Então não era uma causa conhecido, foi detectado que era uma causa espiritual. Nós entendemos dessa forma. Eu acordei mais ou menos umas 6 vezes durante a noite. E no domingo eu estava aqui, muito feliz por estar com vocês, mas absolutamente cansado. Essa rotina que a gente está vivendo e da noite mal dormido. Durante essa semana, a Helenice, eu contei para ela, a gente orou sobre isso. Na madrugada de domingo para segunda-feira, eu dormi bem, acordei bem cedo para seguir viagem. E durante essa semana, a Helenice e a Maiara guerrearam na nossa casa. Foram lá para o quarto, dobraram o joelho e declararam que aquele lugar é um lugar de descanso. E aí, o testemunho qual que é? Vim para cá na quinta-feira à noite, cheguei bem à noite aqui, e de quinta-feira para agora, eu tenho descansado plenamente nos braços do Senhor. E tem sido um final de semana restaurador, reparador, de muita, muita, muita paz no coração. A paz que excede a razão é o que nós estamos vivendo nesse momento na nossa casa. Nós estamos plenos dessa paz que excede a razão. Mas eu quero que você não se esqueça de que descansar muitas vezes é fruto de uma guerra. Você precisa de guerrear para descansar. Então, um exemplo aí que eu acabei de citar. Nós entendemos que a questão era uma questão espiritual, inquietação espiritual. Deu para entender? E a gente orou, nós repreendemos, ela repreendeu. Durante a semana, as duas oraram, clamaram. E a Helenice declarou, que a nossa cama é um lugar de descanso, de restauração, paz, de tranquilidade, e assim tem sido e assim será na sua vida também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós não descansamos nossas vidas espirituais e físicas, são 2 aspectos, a vida espiritual e a vida física. A vida ela fica pesada, ela fica estressante, nós nos sentimos esmagados. Então, a importância do descanso. Nós vamos falar sobre isso, eu quero dar alguns passos aqui para vocês, no nome de Jesus. Bom, Deus hoje me coloca aqui para dizer para vocês que é preciso ter tempo para descansar. Você precisa descansar, irmão. Eu sei que existem coisas que não dependem de você para acontecer. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, mas esse tempo é um tempo de descansar nos braços de Deus, tempo de descansar o seu problema nas mãos de Deus, o que está te deixando inquieto, quem sabe aflito, o que está tirando, quem sabe o seu humor, a sua quietude. É hora de entender a importância de ter tempo para descansar. Sim, nós precisamos descansar. Descansar nos braços de Deus é o melhor lugar, é o principal lugar que você vai encontrar refúgio para a sua alma, nos braços do Senhor. Nós precisamos descansar dedicando
tempo para isso. Então você precisa descansar, então descanse dedicando tempo para descansar. Quer um incentivo aqui? Sai de cena um pouco. Você precisa sair de cena. Às vezes nós precisamos na vida sair um pouquinho de cena. Eu estava lembrando hoje de manhã, quando eu estava ministrando essa mesma palavra, de uns meses atrás, quando eu estava vivendo um momento muito pesado, muito difícil, uma inquietação da alma. E pela graça de Deus, nós temos uma liderança extraordinária na vida da igreja. E os irmãos falaram: pastor, é o seu fim de semana de descanso, sai. E eu fui para o sítio do Juliano com a Lu. E ali nós não tinha nem sinal de celular, irmão. E desliguei de rede social, de tudo. E foi um tempo para mim com a Helenice. Maiara não foi com a gente, foi um tempo para mim com a Helenice. Nós tiramos ali para orar, para buscar em contato com a natureza. Foi assim algo maravilhoso, renovador. Você, quem sabe hoje, precisa entender a importância de sair um pouquinho de cena. Eu não sei como, mas você pode pedir a Deus a estratégia certa para que isso aconteça. Descanse os seus olhos da tela do celular e do computador, principalmente quando você acordar de madrugada. Não caia na besteira de apertar o botãozinho aqui do lado ou de tocar na tela, porque essa luz do celular, isso aqui são estudos científicos, né? Ela tem um poder muito forte para despertar o nosso cérebro. Então não faz isso de madrugada. Vou dar uma sugestão: coloque o seu celular para carregar no banheiro ou então com a tela virada para baixo em outro lugar. Isso é importante, até porque isso aqui tem radiação. Você tem que tomar cuidado. Uma dica para as mulheres: não carreguem o celular. Tem mulher que faz isso, coloca essa parte do corpo, né? Isso é cancerígeno, isso é perigoso. Não faz isso, né? Cuidado onde você carrega o seu celular. Só uma sugestão: você vai continuar carregando onde você quiser, tá bom? Mas está aqui a dica. Por favor, fique muito à vontade, no nome de Jesus. Descanse das complexidades do dia a dia, simplificando a tomada de decisões. Descanse através da boa música espiritual. Sabe, descola um pouco dessas músicas aí que não presta e começa a ouvir coisa boa, principalmente música espiritual, música de crente mesmo, tá? É disso que eu estou falando, tá? Eu sei que tem música secular que não tem problema, não é pecaminosa, mas descola disso um pouco, começa a ouvir música mais espiritual e de preferência canções mais espirituais. Ouça canções que trazem paz. Agora, se você já começa a ouvir 1000 graus de unção e tudo mais, não que você não possa, mas você vai te agitar o espírito, né? Na hora da guerra é bom, né? Na hora de guerrear é bom, mas tem hora que você precisa pegar uma música mais suave. Um conselho, tá bom? Descanse ao meditar em Deus e nos planos que Ele tem para a sua vida, né? Descanse meditando nos propósitos de Deus, não naquilo que você acha que vai ser, mas naquilo que você sabe que Deus já te disse. Então comece a descansar nisso. Descanse o seu corpo. Se você não fizer isso, a conta vai chegar. A conta vai chegar. A Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra, o ser humano, tudo em quantos dias? Foram? Em quantos dias? 6 dias. E no 7º Deus fez o quê? Só aí foi o Shabat, né? A palavra hebraica ali é Shabat. Shabat é dia de descanso. Algumas pessoas, o Shabat dele é na segunda-feira. O meu Shabat é na segunda, por exemplo. E sábado, quando não tem programação na igreja. Então tem 2 dias de Shabat. É um privilégio que eu tenho, uma bênção. Tem gente que o Shabat dele é no domingo. Tem dia que o Shabat do outro é terça, quarta, sexta, ou quem sabe no sábado mesmo. Mas você precisa entender que Deus colocou um limite para você. Descanse com os bons conselhos. Tem gente muito boa aqui que na hora da sua crise vai te ajudar. Eu posso te ajudar, os irmãos aqui, líderes de célula, irmãos queridos, podem te ajudar. Ouça bons conselhos. Você vai encontrar 2 tipos de pessoas ao longo da sua vida. Os que dão bons conselhos a serem seguidos e os que você não deve ouvir. É isso. Você precisa entender isso. Se você não entender, você vai sofrer, então eu não quero que você sofra. Descanse através de uma leve caminhada. Sexta-feira, no finalzinho da sexta-feira, 6h30, 7 horas da noite, depois de ter preparado o final de semana, essa palavra que eu estou ministrando agora, e algumas outras coisas, eu falei: Helene, vamos dar uma volta na beira da praia. Irmãos, mais de um mês que eu não ia para a beira da praia. E aí, fomos caminhar. Ela deu uma mãozinha para mim, eu dei uns beijos nela, ela me beijou e eu fiquei muito feliz. E aí chegou o momento que eu falei: sobe aí. Pode? Falei: pode, sobe. Segurei a perninha dela, carreguei ela de cavalo. Uns 150 metros mais ou menos. Tá bom, viu, Mota? As canelas do velhinho aqui tá boa ainda.
né? Uns 150 metros. Depois fomos até o final lá da Praia do Sonho, ficamos conversando e a gente começou a brincar, né? A gente começou a pensar em alguns casais, será que aquele irmão consegue carregar a esposa dele? Será que... Isso em off, né? Eu não vou aqui revelar nada, né? Ficar bem quietinho, né? Melhor assim, começamos a pensar junto, né? Brincadeirinha à parte, né? Vai ser um tempo muito gostoso. Sabe, aquele contato com a natureza ao longo desses últimos dias que eu não tive, para mim foi reparador, foi gostoso. Irmãos, não foi nenhuma hora de caminho, foi nenhuma hora, mas foi tão bom, tão gostoso, tão rico. Então descansa através de uma leve caminhada, tenha contato com a natureza e o convite é descanse hoje. Hoje é dia que Deus está te chamando para vir aqui à frente daqui a pouco e entregar o que está afligindo o seu coração aos pés do Pai, em nome de Jesus. Duas frases aqui, uma do seu pastor e outra do pastor Rick Warren. A frase do seu pastor: aquiete o seu coração. Existem coisas que não dependem de você para que aconteçam. Elas dependem apenas de um toque da graça de Deus. Então, apresente-a a Deus e descanse. Hora de descansar. Você precisa de colocar na mão de Deus. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, é preciso descansar. Tudo nas mãos de Deus. Tudo nas mãos de Deus. Irmão, você pode até compartilhar comigo a sua dor e o seu sofrimento. Eu posso te dar bons conselhos, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer para te ajudar. Assim como na comunhão a gente vai encontrar gente para nos ajudar, mas quem pode mover tudo é só Deus. Você entende isso? Consegue entender isso no nome de Jesus? Deus usa pessoas, graças a Deus, Deus tem usado pessoas na minha vida nesse tempo de uma maneira tão espetacular, tão linda. Mas eu sei que é Deus através dessas pessoas, então todo socorro ele brota das mãos do Senhor. Pastor Rick Warren disse o seguinte, olha só, o descanso não é apenas um momento de pausa, mas um lugar de refúgio na presença de Deus. Eu vou repetir, o descanso não é apenas um momento de pausa, quando você fala assim, vou dar uma parada. Não, não é isso. É você correr para o lugar certo. Porque o que eu disse no início dessa palavra, o descanso verdadeiro só é possível na presença de Deus. Só quando a gente corre para o lugar certo, nós corremos para os braços do Senhor. Então vou mais uma vez aqui lembrar a palavra de Deus. O salmista diz, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar nada na minha frente, não estou enxergando sequer um palmo na minha frente. Não precisa se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve, ele está enxergando depois. Ele está enxergando amanhã, ele está enxergando o mês que vem, ele está enxergando o ano que vem, ele está enxergando o que virá. Ele sabe. Então, quando nós decidimos descansar nos braços dele e dizer, Senhor, eu tiro das minhas mãos e coloco nas tuas mãos, então a gente pode encontrar quietude para a nossa alma. Olha, eu decido me refugiar nos braços de Deus e descansar. Eu tenho feito isso nos últimos dias e quero dizer para você que tem sido extraordinário. Há dias de boas notícias, há dias de más notícias, há dias em que nós nos sentimos com o coração apertado, há dias, tudo isso faz parte da normalidade, entenda isso. Mas o descanso, a confiança, a convicção de que Deus está no controle, não pode faltar na tua vida, em nome de Jesus. Irmão, esteja vivendo o que você estiver vivendo. Você precisa aquietar o seu coração e entender que Deus está na frente. Amém? Deus está na sua frente. Creia nisso, creia no nome de Jesus. Então hoje o convite é para que você se decida ao descanso. Tem coisa que você não pode fazer nada, nada, nada. Não depende de você, repito, não depende de você. Se não depende de você, a melhor estratégia qual é então? Entregar na mão daquele que pode fazer tudo. E quando a gente entrega, ele age. Todas as vezes que nós não valorizamos o poder do descanso, nós corremos 3 riscos iminentes. 3 riscos. O primeiro deles é de tornar coisas simples. Sabe aquelas coisas bobinhas, aquelas decisões simplórias da vida? Quando a gente está estressado, cansado, a gente não consegue fazer com que as coisas permaneçam simples. As coisas simples, elas se tornam pesadas, estressantes e desanimadoras. Sabe, você ouve um A e já é o motivo pelo qual você já se desanima, já fica triste, deixa o seu coração ficar pesado. Às vezes uma palavra colocada de uma forma errada para você, porque você está cansado da sua dor, do seu sofrimento, da sua prova. Eu entendo isso, porque eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. Uma palavra, às vezes, que vem soar no nosso coração, desestabiliza, faz a gente ficar inquieto. E a questão aqui nessa noite é, mesmo diante dos murmúrios, mesmo diante do que possam dizer, nós precisamos manter o nosso coração alinhado com o céu, porque quando mantemos o nosso coração alinhado com o céu, nós vamos permanecer em quietude. Deus está te chamando hoje para descansar nos braços dele, custe o que custar, no nome do Senhor Jesus. Mas tem uma outra coisa que é difícil, porque é um risco que a gente corre. O risco é o de sofrermos porque não aceitamos o descanso
como o plano perfeito de Deus para nós. Você precisa entender o seguinte, que o seu corpo tem limites. Seu corpo tem limites e você precisa entender isso. Quando nós não respeitamos o limite dos nossos corpos físicos, nós começamos a sofrer na nossa razão, na nossa vida emocional. E quando nós sofremos na nossa vida emocional, automaticamente o nosso espírito começa a sofrer. E a gente começa a passar por muita dificuldade. Todas as vezes que nós não valorizamos o poder do descanso, há um terceiro risco. O risco é de tomar decisões precipitadas, arriscadas e insensatas. Eu vou repetir, é um risco muito sério. Quando nós estamos estressados, cansados, nós não estamos descansando, ou quanto deveríamos descansar nos braços do Pai, a gente corre o risco de tomar decisões precipitadas, arriscadas e insensatas. Está dando para entender a importância de descansar nos braços do Pai, no nome de Jesus? Amém? Tem alguma coisa que está deixando o seu coração inquieto hoje? Se existe alguma coisa que hoje está deixando o seu coração inquieto, você precisa fazer uma escolha, e a escolha é colocar nas mãos do Senhor, entregar nas Pai. E confiar que Ele tem o melhor para a sua vida, no nome de Jesus. Hoje Deus me coloca aqui para dizer para você que você precisa considerar seriamente a necessidade de desfrutar do poder do descanso físico e espiritual. De repente você está olhando para mim assim, você está no seu coração e arrasando, falando assim, pastor, mas não é tão fácil. Para mim não é fácil, para ninguém é fácil. Até porque tem gente que está aqui que é ligado no 240, não consegue ficar quieto. E você precisa entender que mesmo com essa sua espontaneidade, que é uma coisa sua também, você precisa dar uma desacelerada. Outros por conta da falta de oportunidade, quem sabe. Mas olha, peça para Deus colocar a oportunidade certa na tua vida, porque Ele vai colocar no nome de Jesus. A questão é a seguinte, se a gente não parar, Deus para a gente. Entendeu? Sim ou não? Se você não parar, Deus vai dar um jeito de te parar. E às vezes o jeito que Deus para a gente não é muito, assim, confortável às vezes. Então é melhor respeitar os nossos limites. Pastor Joel Osteen, ele disse o seguinte, uma frase muito interessante, o descanso não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de confiança na provisão. Eu vou repetir, o descanso não é um sinal de fraqueza. Tem gente que acha que pelo fato de você valorizar o descanso, você é um fraco, mas não é isso não. Na verdade, você é forte quando você valoriza o descansar, principalmente descansar e entregar tudo nas mãos do Pai. Uma demonstração de confiança na provisão divina. Então, quando nós decidimos descansar, inclui também os nossos sérios problemas. Sua vida financeira, quem sabe hoje, precisa ser entregue nas mãos de Deus. Pode ser que você esteja enfrentando um momento de crise na sua vida financeira, porque você, infelizmente, não tem conseguido administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E você está sofrendo por conta disso. Então, o que você precisa fazer? Entregar a sua vida financeira nas mãos de Deus e pedir que Ele, no processo, te ajude, te dando sabedoria e graça, no nome de Jesus. Quero, nesse momento, que você ouça 3 palavras muito importantes. Se você precisa descansar em Deus, então há 3 orientações aqui muito sérias. A primeira delas, aproxime-se de Jesus com o coração aberto. Amém? Você não vai chegar de qualquer jeito, você vai chegar com o coração aberto. E quando a gente chega com o coração aberto, nós precisamos entender que Jesus vai nos instruir. A palavra dele nos diz em Mateus 11, 28 e 29, palavras do próprio Senhor Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Diga, há um descanso nos braços de Jesus. Mas só que o descanso vai brotar se você decidir entregar, se você decidir descansar nas mãos dele. Observe, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É uma promessa, e uma promessa que nos traz alento. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Descanso. Nós precisamos aquietar a nossa alma, como nos diz o salmista. Quieta, meu Senhor, quieta. Você vai precisar de bater no seu peito e dizer, quieta, aquieta. Fica quietinho, calma, acorda. Ei, acorda. Vai precisar de bater muitas vezes na sua própria consciência, dizer, quieta. Você confia em Deus? E lá a resposta já está, sim, eu confio em Deus. Então aquieta. Se você confia, aquieta. Porque o caminho oposto a isso, tudo que eu estou falando, é um caminho de desespero. É um caminho onde a gente vai perder as esperanças. É um caminho onde nós vamos
nos iludir com falsas esperanças. E diga-se de passagem, que Deus nos livre das falsas esperanças, que nós sejamos realistas com o que temos na nossa frente, porque é com o que temos na nossa frente, nas nossas mãos, que Deus está trabalhando, amém? Jesus ainda diz, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve, graças a Deus, pelo nome do Senhor, que é sobre todo nome, que nos faz entender a importância de nos aproximarmos dele, mas aproximar com o coração aberto. Agora, repito, pode ser que você se achegue na presença do Senhor Jesus e ele diga assim para você: filho, você está fazendo tudo errado. E aí, meu irmão, você vai precisar de ter muita humildade para dar meia volta e dizer: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça então? Porque se eu estou fazendo as coisas desse jeito e o Senhor está dizendo que está errado, o que eu preciso fazer para que as coisas se mudem, se transformem na minha vida, para que eu possa provar do extraordinário do Senhor? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, muito séria. Se você se aproximar dele com todo o seu coração, ele vai te instruir, ele vai te instruir, ele vai apontar o caminho, ele vai dizer quais são, sabe, os passos que você precisa dar, e ele vai apontar o caminho que você precisa percorrer. Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa muito importante. Quando muitas vezes Jesus vem apontar direções para nós, ele vai nos levar para os vales. E ninguém gosta de ficar no vale, mas é no vale que ele vai estar presente, sustentando, aliviando o nosso fardo. Quando a gente não tiver mais forças para caminhar, sabe o que ele faz? Ele vem, nos pega no colo e nos carrega e nos conduz. Assim como diz aquela poesia Pegadas na Areia, eu acho extraordinária aquele texto, eu acho muito bonito. Alguém caminhando na vida, ele via que havia, quando ele olhava para trás, 2 pares de pegadas na areia, o dele e o outro do Senhor Jesus. E eu estou parafraseando, e num dado momento da caminhada, da vida, ele olha para trás e observa que tem só um par de pegadas na areia. Aí ele questiona e fala: Senhor, eu achei que o Senhor estaria comigo em todos os momentos, em todas as horas, mas houve alguns momentos em que eu olhei para trás e eu não vi 2 pares de pegadas na areia, eu vi um só, apenas um par de pegadas na areia. O Senhor me deixou só. E Jesus olha e diz assim: filho, sabe o que acontece? É que nos momentos que você mais precisou, que você mais teve necessidade, que você mais estava sofrendo, eu estava te carregando no colo. Por isso que você olhou para trás e viu só um par de pegadas na areia, eram os meus. Então, às vezes, na vida, Deus vai fazer isso com a gente. Agora, observe, quando você se apresenta a Jesus, ele vai te instruir. E na instrução pode ser que ele aponte o caminho do vale. Ao passar pelo vale, não reclame. Ao passar pelo vale, não murmure. Ao passar pelo vale, não blasfeme. Ao passar pelo vale, não acha que somente com você acontecem coisas difíceis. Se nós fôssemos pedir para que as pessoas que estão passando por lutas aqui levantassem as mãos, uma grande maioria de vocês levantariam as mãos. Algum tipo de dificuldade, ou familiar, com filhos, ou no relacionamento conjugal, ou na vida financeira, ou com a saúde, ou tantas outras coisas, tantas outras coisas. Estava me lembrando de hoje de manhã, quando conversando com o Hinaldo olhou para mim e falou assim: pastor, tenho orado muito para Deus te dar forças. Eu falei: continue orando, por favor, ore para Deus me dar força. Ele falou: eu sei do seu problema de saúde. Antes de acontecer essa situação no mês passado, tive um encaminhamento para uma cirurgia, com um determinado problema de saúde. E aí, falei: agora é hora de, como o irmão Maurício bem colocou, honrar aquela que me honrou a vida toda. É hora de honrar. Haverá um tempo para isso. Então, é assim, eu não vou... A minha escolha é essa. A minha decisão é essa. E eu peço que você, diante do seu problema, também faça isso. Não reclame, não murmure, sabe? A tendência nossa do ser humano, quando assim bate um friozinho no nosso rosto, a gente já fica meio assim: ai meu Deus, e agora? Não, e agora não, irmãos. Agora o negócio é o seguinte: Deus está no controle, Deus vai entrar com a providência, Ele vai socorrer, e vai acontecer do jeito que tiver que ser, porque vai glorificar o nome dEle. Lá no final vai glorificar o nome dEle. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas Ele também não nos deixa no vale, apenas no vale não. Vale é um lugar de passagem, mas ele vai nos conduzir para lugares altos. E nos lugares altos, nós conseguimos enxergar muito melhor as coisas dessa vida. Podemos olhar para o lado e ver a dificuldade do outro. Sabe por que Deus te coloca em lugares altos, irmão? Não é para você se orgulhar, não é para você bater no pé e dizer que é bom. É para que você se torne mais humilde, para que você se torne mais humano, porque você veio do vale. Só vai chegar ali no alto
do monte, da montanha, em passar pelo vale. Eu me lembro que alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu tinha um sonho de conhecer um lugar chamado São Bento Sapucaí e queria fazer uma escalada numa pedra chamada Pedra do Baú. Só que para chegar até o lugar da escalada, foi um terreno muito complicado. Deu medo de chegar no pé da pedra só no caminho. E aí quando chegou, a gente olhou assim, já que estava lá, vamos subir, né? A insensatez tomou conta do nosso coração e a gente subiu sem equipamento de segurança. Insensatez. Hoje nunca pensaria em fazer um negócio desse. Mas isso é interessante, porque quando a gente estava embaixo, nós não víamos nada além do que mato fechado. Quando a gente começou a subir, nós fomos sendo levados, conduzidos às alturas, e chegamos lá no topo daquela pedra, da Pedra do Baú, na cidade de São Bento do Sapucaí. De lá nós vimos todo o Vale do Paraíba, Campos do Jordão, as cidades vizinhas, todas. Um lugar assim extraordinário. Valeu a subida. Não a insensatez, mas valeu a subida. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Dê comando de descanso à sua alma, aquiete-se. Você vai precisar de dizer para si mesmo, fica frio. Fica tranquilo, aquieta. Salmo 116, versículo 7, diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Amém? O Senhor tem sido bom para você. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Você tem visto a bondade de Deus sobre a tua vida? Amém? Tem visto a bondade de Deus sobre a tua história? Graças a Deus por isso. Então assim, nesse momento que você está vivendo, você precisa tão somente recobrar a consciência e dizer o seguinte: por que você está agitada, minha alma? Ei, toma tempo, aquieta, fica quietinha, se acalma. Porque o Senhor tem dado provas que é bom o tempo todo. E Deus não vai ser bom mais uma vez, irmãos, queridos? Deus não vai ser bom mais uma vez com a gente? Deus não vai olhar com misericórdia mais uma vez para nós? Deus não vai nos socorrer mais uma vez? Deus é rico em misericórdia, a sua palavra nos diz isso. Se Ele tantas vezes nos socorreu, tantas vezes esteve ao nosso lado, tantas vezes veio ao nosso encontro, tantas vezes nos tirou, sabe, de um lamaçal, de um atoleiro, até de situações pecaminosas, de erros que nós cometemos na nossa vida lá atrás. Mais uma vez é como que nada diante de Deus. Então Ele pode vir, e o desejo meu é que Ele venha sobre a tua vida quantas vezes forem necessárias no seu momento de dor, de questionamento, de luta e, quem sabe, até de provação e privação. Que Deus assim te ajude. Vou repetir o texto. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Isso significa 3 coisas: decisão, escolha e postura, ou seja, posicionamento. Eu decido, eu vou descansar em Deus. Essa é a minha escolha, eu quero isso para a minha vida. E qual a minha postura? Minha postura não pode ser de alguém desesperado. Se eu estou dizendo que eu confio, a minha postura tem que ser uma postura de alguém que está confiante. Se eu sou alguém que decidiu confiar em Deus, então as minhas palavras têm que mudar. O meu palavreado tem que ser um palavreado profético. Sobre a sua causa, comece a profetizar coisas boas. Pastor, mas eu estou passando por um momento. Começa a profetizar coisa boa. Mas disseram não, comece a profetizar que vai dar certo. Mas a porta se fechou, declare uma outra porta aberta então sobre a tua própria vida, em nome de Jesus. Mas Senhor, pastor, mas está tudo dizendo que não é para ser. Mas se Deus disser que é para ser, ponto final. A primeira e a última palavra, ela continua sendo a de Deus. Ponto final, irmão querido. Guarda isso no seu coração. Sai daqui hoje, sabe, entregando e descansando nos braços de Deus. E repito, tem coisa que você precisa fazer, mas tem coisa que basta um toque da graça do Senhor, é um estalar de dedos de Deus. Deus, Ele dá um toque, a coisa acontece de um minuto para o outro. Então, eu profetizo sobre a tua vida no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que essa semana vai ser uma semana de coisas novas na sua história, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai viver o extraordinário para a honra e para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Não por qualquer outra coisa, mas porque você hoje, antes de sair por aquela porta, vai tomar uma decisão. E a decisão é: eu descanso no Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Eu decido confiar no Senhor, porque o Senhor tem sido bom para comigo. É uma decisão, é uma escolha, é uma postura, é um posicionamento. Eu já me posicionei, irmão. Agora eu sigo caminhando não pelo que vejo, mas pela fé.
Mas há uma última palavra aqui. Permita que o descanso renove as suas esperanças hoje. Deixa ele renovar as suas esperanças. Eu finalizo essa palavra voltando para o texto que nós apontamos no início dessa ministração. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Qual que é a conclusão dessa palavra? Hoje Deus nos diz, descanse. Qual é a sua postura diante de Deus? Você tem duas escolhas. Continuar preocupado, inquieto, sofrendo, ou você pode descansar. Meu convite é que você descanse.